Bom dia, que a graça de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Quero lembrá-los que no próximo domingo estaremos retornando com o nosso culto presencial. Antes de entrarmos na palavra, quero convidar você a orar comigo. Amado Pai, nós queremos pedir mais uma vez a Tua graça, misericórdia sobre nossas vidas. Agora, Senhor, que estaremos refletindo a partir da Tua palavra, pedimos que Teu Espírito nos conduza para que possamos aprender, compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer neste dia. Deus, peço que faça de meus lábios os Teus lábios, para que a Tua voz seja ouvida através de mim. Diminua eu, cresça o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Neste mês de setembro, estamos iniciando a série Trabalhando com Deus Não Pega Bem. Nosso objetivo, através dessa série, é mostrarmos o que não pega bem fazermos como cristãos, mas também mostrarmos o que devemos fazer como cristãos. O tema desta primeira mensagem é ser corrupto. Portanto, trabalhando com Deus não pega bem ser corrupto. Acredito que vivemos uma realidade assustadora em nosso país. Somos 86% de cristãos no Brasil, somando católicos, protestantes e evangélicos. Contudo, vivemos em um país onde a corrupção tem sido normatizada, inclusive pelas lideranças religiosas de nosso país, como podemos ver estampados nas diversas manchetes de nossos meios de comunicação. Eu vou destacar algumas delas. Manchete do G1, por Ana Paula Santos, Rio de Janeiro, 27/8/2020. Acusada de mandar matar o marido, a pastora Flor de Lis convoca fiéis para o culto e diz que já já tudo vai ser esclarecido. Investigações sobre a execução do pastor Anderson do Carmo sugerem que a deputada usa a imagem de religiosa como fachada. Pessoas próximas à família definiu a parlamentar como psicopata gananciosa. Manchete do UOL, data de 22/8/2020. O padre Robson de Oliveira Pereira, de Goiás, é investigado por supostamente praticar crime de lavagem de dinheiro, de acordo com a reportagem publicada hoje pela revista Época. Uma entidade criada por ele realizou transações imobiliárias suspeitas, segundo a apuração do Ministério Público no Estado. O padre seria o chefe de uma organização criminosa que desviava dinheiro doado por fiéis, em valores que chegam a 60 milhões. Manchete do G1, do Jornal Nacional, do dia 28/8/2020. Polícia Federal prende o pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, partido de Witzel. Segundo a Polícia Federal, ele seria responsável por uma caixinha para distribuir dinheiro da corrupção. Ao todo, a operação da Polícia Federal prendeu 13 pessoas. Manchete do UOL,
em parceria com a revista Piauí, por Fábio Pontes, dia 4 de dezembro de 2019. Conversão na fé ou na marra. Diante da ameaça de facção criminosa no Acre, integrantes de grupo rival têm de optar entre aderir a invasores ou entrar para igrejas evangélicas. Quer dizer, a facção Comando Vermelho e a Bonde 13 ameaçavam pessoas, ou se convertiam, ou elas seriam mortas. A causa destas manchetes estarem estampadas nas mídias de nossos dias não foram motivadas por uma perseguição aos cristãos devido à sua conduta moral e ética ilibada, sem mancha. Infelizmente, foram motivadas por falta de conduta moral e de uma ética ilibada. Elas são frutos de um evangelho raso, sem conteúdo, pregado pelas lideranças de nossas igrejas ao longo dos anos. Um outro evangelho, não o evangelho de Jesus Cristo, tem sido pregado nos púlpitos de nosso Brasil. Este outro evangelho possui meias verdades que atrai até mesmo os cristãos verdadeiros, levando-os aos poucos a uma apostasia. Este outro evangelho tem como centro de suas mensagens o homem. Suas pregações ensinam que Deus existe para o homem, e não o homem para Deus. Ensinam que Jesus morreu na cruz para que elas tenham uma vida abundante e feliz neste mundo transitório. Mas Jesus disse aos seus discípulos: renunciem tudo e me sigam. Não ajuntem tesouros na terra. Este outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus, tem propagado uma mensagem triunfalista e fascista, carregada de ódio e ambição maligna, ensinando que nós cristãos iremos mudar o mundo e que devemos tomar posse do poder espiritual e estatal, obrigando, através deste poder, outros a abraçarem a nossa fé e valores. Recentemente, tentaram impor a uma criança de 10 anos o peso de se tornar mãe de uma criança gerada pela violência sexual cometida a ela ao longo de 8 anos aproximadamente de sua vida. E o fizeram pautados em seu legalismo religioso, como faziam os fariseus. Estavam dispostos a sacrificar a vida de uma criança de 10 anos, quando Deus clama por misericórdia e não sacrifícios. Usam do nome de Jesus para imporem suas convicções goela abaixo de nossa sociedade, implantando uma ditadura cristã, quando a Bíblia afirma que os homens serão cada vez mais individualistas, egoístas, avarentos e inimigos de Deus. A Bíblia também nos ensina que o espírito do anticristo já opera neste mundo, preparando-o para a manifestação do mal e o cumprimento da palavra de Deus.
O apóstolo João nos ensina a não nos apegarmos a este mundo, nem às coisas que este mundo pode nos oferecer. Existe um evangelho sendo pregado em nosso país que não é o evangelho de Jesus Cristo. Este outro evangelho é um evangelho corrompido e que tem produzido um cristianismo no Brasil corrompido, distorcido de sua verdade. E o que dizer deste evangelho ilusionista, da magia, onde as pessoas correm em busca de dente de ouro, gravetos que acendem e outras coisas tantas. Já ouvi falar de unção de urrar, unção de lagartixa, e tantas coisas já ouvi falar. Um modismo espiritual que adentra no meio da igreja cristã, onde as pessoas ficam buscando experiências ilusionistas que não transformam o ser, que não produz um cristianismo maduro, que faça diferença em nossa sociedade. E é por isso que temos nos empenhado em nossa igreja para pregarmos um evangelho com conteúdo. Temos trabalhado para que tenhamos em nossos cultos ensinos da palavra de Deus, e não cultos com o fim de levantar a estima dos ouvintes. Particularmente, tenho transformado os sermões que aqui trago em palestras ou seminários, como você queira chamar, com o fim de produzir ensino para a vida em todas as suas dimensões. É claro que nós, pregadores, aqui da Primeira Igreja Batista de Itapevi, desejamos que você tenha encontros profundos com Deus em nossos cultos, onde sua alma, seu espírito possam ser revigorados pela presença de Deus em nosso meio. Entretanto, acredito que somente através de ensinos profundos da palavra de Deus, onde você possa aprender e ser confrontado com os valores morais e com os princípios éticos do reino de Deus, como fazia Jesus em suas mensagens, você poderá se tornar de fato um cristão, isto é, um pequeno Cristo. Acredito também que na medida em que você e eu, nós cristãos, nos apropriamos dos valores morais e dos princípios éticos do reino de Deus, nossa vida vai entrando em ordem, o caos vai se desfazendo e a paz interior vai inundando todo o nosso ser. Isto não significa ausência de conflitos, nem imunização contra todas as doenças, nem proteção contra as maldades dos homens, e nem abrigo contra catástrofes naturais. Mas que em Cristo entramos em paz com Deus e vivemos esperançosos no porvir, no reino vindouro de nosso Deus. Precisamos aceitar que estamos sujeitos a todos os problemas, adversidades, sofrimentos, porque vivemos em um mundo corrompido.
as manchetes que apresentamos hoje, no início de nossa mensagem, são frutos da corrupção que domina toda a criação, inclusive nós cristãos. As manchetes policiais que você assiste, Cidade Alerta, Alerta Nacional e outros tantos programas, apontando desvios de verbas públicas por políticos corruptos, policiais brancos matando homens negros, maridos matando suas mulheres, bancos sendo explodidos. Enfim, as manchetes policiais, de forma geral, são frutos dessa corrupção que domina o mundo dos homens. É sobre este tema que eu quero tratar com vocês hoje. Trabalhando com Deus, não pega bem ser corrupto. Você não pode servir a Deus e ser corrupto. É inadmissível um cristão ser corrupto. É inadmissível um cristão ser conivente com a corrupção. Diga não à corrupção. A corrupção é pecado e é fruto do pecado. Aquele que comete atos de corrupção trabalha contra Deus e não com Deus. Mas afinal, o que é ser corrupto? A palavra corrupção significa a deterioração de algo ou a adulteração das características originais de algo. Etimologicamente, o termo corrupção surgiu do latim corruptus, que significa o ato de quebrar aos pedaços, ou seja, deteriorar algo. Neste sentido, ser corrupto é quebrar ou adulterar leis, normas, valores morais, princípios éticos, com o fim de levar vantagem. No Brasil, chamamos a corrupção essa ação de quebrar ou adulterar algo para levar vantagem, de jeitinho brasileiro. Em nosso país, a corrupção tem sido normatizada. Um exemplo disso é que nossos políticos têm considerado o caixa 2 de suas campanhas algo normal e aceitável. Muitos empresários de nosso país parecem concordar com essa posição, pois grande parte deles fazem uso do caixa 2 em suas empresas. Até mesmo empresários cristãos fazem uso do caixa 2, quando não deveriam. Como já disse anteriormente, isso se deve ao evangelho raso, corrompido, descompromissado com os valores e a ética do reino de Deus, pregado nas igrejas de nosso Brasil. Muito se atribui aos políticos a culpa de vivermos num país corrupto. De fato, a classe política é a mais corrupta de todo o Brasil. Isso se deve pela fragilidade do sistema administrativo, judiciário e estrutural que facilitam a impunidade. Ser político hoje é sinônimo de ser corrupto, e não deveria ser assim. O Evangelho de Jesus é o anúncio de que Ele, Jesus Cristo, morreu na cruz, pagou o preço do pecado original que nos condenou à morte eterna e pagou o preço de nossos pecados pessoais também. E por seu sacrifício recebemos o perdão de Deus. Jesus veio ao mundo para nos salvar, mas também para restaurar toda a criação. A partir de sua ressurreição, tem início uma nova vida, ainda que não revelada por completo a nós, uma nova terra,
Um novo céu está preparado para todos que nele creem. Portanto, entenda o que eu vou dizer agora. Jesus, quando esteve entre nós, curou os doentes e enfermos, movidos por duas razões. A primeira razão foi para autenticar e tornar visível aos homens, a mim e a você, que ele era, de fato, o Messias, o ungido de Deus, o filho de Davi, prometido e enviado por Deus Pai. Curar enfermos e pôr em liberdade os que estavam aprisionados espiritualmente, fazia parte de seu ministério terreno como Messias. A segunda razão que levou Jesus a curar enfermos foi o sentimento de compaixão. Muitas vezes, Jesus, vendo a dor do ser humano, se compadeceu e curou suas feridas. E algumas vezes, até ressuscitou alguns que haviam morrido. Afirmar hoje, neste tempo presente, neste mundo transitório em que vivemos, cujas nossas vidas não passam-se muito dos 100 anos, que Jesus na cruz morreu para nos salvar, curar os doentes, expulsar demônios, promover prosperidade pessoal, restaurar casamentos, promover a sua carreira profissional, é pregar um evangelho distorcido, corrompido. Esta pregação tem meia-verdade e nos induz, pois todos nós queremos prosperar, todos desejamos ser curados, todos sonhamos com uma vida saudável e bem-sucedida. De fato, Jesus morreu para que estas obras desejadas, sonhadas por todos nós, uma vida saudável e bem-sucedida, se cumpram em nós. Contudo, não neste tempo presente, mas quando Ele voltar e manifestar seu reino. Veja o que diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Eu destaquei para vocês, esperando a redenção do nosso corpo. Quando Paulo diz nós mesmos, ele se refere a ele e aos irmãos romanos, que já tinham recebido o Espírito Santo através do novo nascimento, mas que gemiam interiormente, pois ainda estavam esperando a redenção de seus corpos. Paulo reconhece que ainda habitava num corpo corrupto, sujeito à morte, a dores, enfermidades e sujeito também ao pecado. Jesus veio ao mundo para nos garantir, por meio de sua obra, nossa entrada no reino de Deus. E não uma vida bem-sucedida neste mundo presente em que vivemos. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que às vezes, digo novamente, às vezes, movido por sua compaixão, nos presenteia através do dom da cura, de operações de milagres, ou com alguma outra bênção celestial. Por sua compaixão, experimentamos neste tempo presente um pouco do céu. Mas Jesus não morreu para que experimentemos estas bênçãos por completo neste século presente. Portanto, viver na expectativa de desfrutar o paraíso aqui na terra
é viver na mentira do evangelho corrompido. A corrupção não está só na política, não está só no mundo empresarial, também está nos púlpitos de nossas igrejas. Qual a origem dessa corrupção? Se você buscar a resposta na sociologia ou na filosofia, certamente você encontrará que a corrupção tem sua origem com o surgimento das primeiras civilizações, onde o processo de troca de mercadorias ou de favores entre os homens e indivíduos tem o seu início. Estas disciplinas afirmam que a corrupção se tornou mais intensa após o surgimento do capitalismo, sistema econômico que fortalece a ideia de que quanto mais dinheiro se tem, melhor é a vida, despertando no ser humano o desejo de ter. Para a sociologia, a origem da corrupção se encontra no sistema estrutural de uma sociedade. A corrupção é sistêmica quando se torna presente nas ações e negociações políticas. Neste caso, temos como exemplos superfaturamentos de obras públicas, mensalão, rachadinhas, uso do poder público para vantagens pessoais. Ela é chamada endêmica quando se torna presente nas ações e negociações das esferas não estatais de nosso país. Por exemplo, adicionar valores inexistentes a um recibo. Receber troco a mais e não devolver o dinheiro. Fazer uso de receptores ilícitos que roubam canais de TVs pagas sem que você se torne um assinante. Fazer uso do Wi-Fi do vizinho sem autorização. Solicitar benefícios do governo como Bolsa Família, auxílio moradia ou auxílio emergencial sem necessidade. Furar filas e outras tantas coisas. Todas estas ações são exemplos de ações corruptas. Nós, cristãos, não podemos agir como agem as demais pessoas do mundo. Infelizmente, muitos cristãos têm praticado estes e outros atos corruptos. Por isso digo novamente, não podemos agir como agem as pessoas que não têm temor a Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, você vai ler, diz que não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Isso significa que não podemos nos conformar, ter a forma do padrão deste mundo. É inadmissível sermos corruptos. Não podemos justificar ações corruptas com justificativas de que algo é caro para o meu padrão e eu não posso pagar, por isso eu compro sem nota, por isso eu compro de uma forma ilícita. Não podemos nos justificar dizendo de que não vai fazer falta para o outro, ou ainda de que todo mundo faz, como se isso tornasse a corrupção legítima. Lembre-se, Deus tudo vê. Ele vê o que você está fazendo. Você irá responder a Ele pelos seus atos. Com relação à origem da corrupção, nós cristãos, fundamentados na palavra de Deus, afirmamos que ela tem sua origem no Éden. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, isto é, decidiram viver a partir de suas próprias convicções, ao se tornarem independentes de Deus,
cometeram o primeiro ato de corrupção. O ser humano, que havia sido criado perfeito por Deus e para a glória de Deus, se desviou de seu propósito original, quebrando sua relação com Deus. A consequência desse desvio é que toda sua descendência, isto inclui a mim e a você que está me ouvindo, foi gerada debaixo da lei do pecado. Isto é, toda a descendência de Adão, de Eva, já nasceram em um mundo corrompido e com uma natureza corrompida. Teologicamente, biblicamente, a corrupção não é fruto de uma sociedade corrupta. Não nos tornamos corruptos porque a sociedade é corrupta. A corrupção está intrínseca à nossa natureza. Ela faz parte da nossa natureza humana. Nós, seres humanos, é que tornamos qualquer modelo estrutural, governamental, em um modelo corrupto, pois somos corruptos por natureza. Nascemos com um coração corrupto, dominado pelo pecado. Jesus disse isso. Mateus, capítulo 15, versículo 19, Jesus disse as seguintes palavras: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Do coração saem os maus pensamentos que nos levam à prática corrupta. Se a corrupção não é fruto de um modelo social ou de uma sociedade constituída, mas se nasce em nossos corações, se ela é parte de nosso ser como indivíduos, como podemos vencer a corrupção? Penso que todos nós concordamos que precisamos vencer a corrupção. Ela destrói toda a sociedade, toda a vida existente ao seu redor. A corrupção, ela faz com que haja menos dinheiro para a saúde, elevando o número de mortos por falta de tratamento adequado. A corrupção, ela faz com que haja menos dinheiro para o saneamento básico. Sem saneamento, mais pessoas adoecem e morrem por não encontrarem tratamento adequado. A corrupção também tira dinheiro da educação, roubando a oportunidade de pessoas se desenvolverem e se qualificarem para o mercado profissional. Ela toma a terra dos índios, ela destrói a floresta, enfim, a corrupção ela rouba a qualidade de vida e promove a morte de todos os brasileiros que dependem da ajuda do Estado. Considerando que a corrupção não é sistêmica, mas é pessoal, e está atrelada à nossa natureza humana caída, ela só pode ser vencida através de uma total rendição ao senhorio de Jesus Cristo. Em outras palavras, ela só pode ser vencida com a conversão dos seres humanos a Jesus. Somente quem nasceu de novo e, consequentemente, recebeu o Espírito Santo de Deus, pode frear o pecado existente dentro de si. Vivendo dessa forma, não mais em busca de vantagens pessoais, mas trabalhando para que todos alcancem vantagens. Esse frear exige de nós, cristãos, esforço e disciplina espiritual para vivermos uma vida santificada, pois ainda vivemos presos à natureza pecaminosa e precisamos torná-la morta todos os dias de nossas vidas.
O apóstolo Paulo escreveu esta verdade em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versos 11 e 12. Diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Paulo, no verso 11, diz: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. O apóstolo se refere a um posicionamento que eu e você precisamos tomar. Uma apropriação, mediante a fé, de um novo estado de vida. E uma vez que me aproprio pela fé, de que estou morto para o pecado e vivo para Deus, Paulo conclui no verso 12, dizendo: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. E o verbo permitir, no grego, é a palavra basileueto, de basileuo, significa deixar reinar, ou reine. Essa palavra aponta para a ação que precisamos tomar para que o pecado não nos domine. O que nos indica que não ficamos livres de sua ação em nós. Por isso digo que para frearmos o mal e a corrupção, precisamos nascer de novo e sermos revestidos do poder do Espírito Santo. E somente pela força de Deus operando em nós, podemos vencer o desejo de nos corrompermos, que nada mais é do que o egoísmo operando em nosso ser. Precisamos do poder de Deus para vivermos de forma a tornar as obras da carne mortas em nossas vidas. De forma prática, a corrupção só será vencida se você não se deixar ser dominado pelo desejo de levar vantagem. Você precisa parar de furar fila, de fazer caixa 2, de levar o troco a mais para casa, de roubar o sinal de TVs pagas, de subornar e aceitar suborno, de comprar sem nota fiscal, de mentir na declaração do imposto de renda e outras muitas atitudes corruptas. O fim da corrupção começa em você. Faça a sua parte. Penso que não posso terminar esta mensagem sem responder algumas perguntas que considero relevante diante deste tema. Vou levantar 3 perguntas. E eu tentarei ser objetivo em minhas respostas. Primeira pergunta: podemos ter esperança de que a corrupção no Brasil deixará de existir? Sabemos pela Bíblia que nem todos se converterão a Jesus Cristo. E aprendemos que a corrupção é parte de nossa natureza adâmica, caída. Portanto, precisamos ser realistas com relação à corrupção. Ela sempre estará presente neste mundo, até que o reino de Jesus venha. Segunda pergunta: o que podemos fazer para frear a corrupção em nosso país, uma vez que ela sempre estará presente? Eu vou responder essa pergunta apresentando 4 passos, 4 propostas que considero necessárias para frearmos a corrupção no Brasil. O primeiro passo para frearmos a corrupção começa em nós. Como já afirmamos anteriormente, você cristão, e mesmo você que não é cristão, mas que deseja
pôr fim à corrupção deste país, precisa fazer a sua parte. A corrupção termina em você. Não se deixe ser induzido por ela. Não passe ela adiante. Não se associe a ela. O segundo passo para frearmos a corrupção é a criação de leis justas. Para isso, precisamos eleger pessoas que estejam engajadas neste objetivo. A lei de Moisés servia para conter o mal. As leis de nosso país, as leis de nosso município, têm esse fim. Elas são uma necessidade, devido ao fato de nós, seres humanos, termos uma natureza pecaminosa. O terceiro passo para frearmos a corrupção é fazer as leis serem cumpridas. Precisamos que as leis sejam para todos. Não adianta ter lei se elas não vigoram, se elas não são obedecidas. E precisamos fazer com que a lei seja para todas e cumpridas por todos, sem distinção de classe social, raça, religião, sexo ou qualquer outra coisa. As leis devem proteger todos os seres humanos igualmente, e não um grupo de seres humanos. O quarto passo para frearmos a corrupção é acabar com o foro privilegiado. O foro privilegiado visa proteger os políticos, quebrando o princípio bíblico de igualdade de todos os seres humanos. Diante de Deus, todos serão julgados e pesados na mesma balança. E assim deve ser em nosso mundo. Terceira pergunta: como devemos reagir diante as autoridades corruptas de nosso país? Infelizmente, em nossos dias, temos visto um comportamento nocivo e totalmente antibíblico por parte daqueles que se dizem cristãos no trato com as autoridades governamentais. É comum vermos nas redes sociais cristãos e até pastores xingando e fazendo uso de termos pesados para atacarem políticos e autoridades de nosso país. Nós, cristãos, devemos respeito a toda autoridade. Precisamos honrar todas as pessoas que foram colocadas sobre nós e orarmos por elas. Até mesmo nossos inimigos, disse Jesus, devem ser amados por nós. Devemos respeito, mesmo se não concordamos com suas posições e postura. O fato de respeitarmos as autoridades, de devermos a elas honra, não nos impede de contestá-las. Devemos, se necessário for, contestar nossas autoridades, mas com respeito. Não podemos usar a mídia para faltar com respeito às autoridades que estão acima de nós. Não podemos desejar a ruína de nossas autoridades. Não devemos desejar o mal a ninguém, mas devemos orar por elas, se desejamos alcançar paz em nosso país. Assim diz a Bíblia. Não devemos nos silenciar diante dos erros. Precisamos ser profetas de nossos dias. Mas tudo deve ser feito com respeito, promovendo um diálogo e não uma discussão. Quero concluir apresentando 2 versos bíblicos, de muitos que existem na Bíblia,
que dizem respeito à corrupção e a tudo que dissemos até aqui. E eu vou escolher um verso do Antigo Testamento e um do Novo Testamento para fechar esta mensagem. Deuteronômio, capítulo 16, do verso 18 ao 20. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos, em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Siga única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Quero terminar orando com você. Deus eterno, nós clamamos a Ti que nos ajude. Nos ajude a vivermos neste mundo sem nos associarmos à corrupção. A corrupção, ela já está entranhada, amarrada à política, à vida administrativa, empresarial, em tantos órgãos, em tantas instituições de nosso país. Mas nós clamamos a Ti que nos ajude a não nos associarmos a ela. Nos ajude a ser sal e luz, Senhor. A vivermos aquilo que hoje falamos aqui, a começar em nós. Nos ajude, Deus, a não deixarmos que o desejo de levarmos vantagem em qualquer coisa venha nos dominar. Não queremos, desde as pequenas coisas, do estacionar o carro numa vaga que não nos é permitida, do furar uma fila, de nos apoderarmos de qualquer coisa que não nos foi dado o direito. Nós oramos para que sejamos cristãos, que façamos a diferença, para que não vejamos mais manchetes como essas, que hoje foram aqui mostradas. Deus, ajuda-nos a pregar o Evangelho comprometido com os valores morais e éticos da Tua palavra. A não sermos nós, cristãos, levados por este outro Evangelho. Este outro Evangelho que é corrompido, que parece verdadeiro, mas que nos distancia do Senhor e da Tua verdade. Nos ajude a discernir o que é o certo e o que é errado. Nós clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.